E daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a Expo Inter, ao vivo, direto de Esteio, no Rio Grande do Sul. E está em discussão no Supremo Tribunal Federal o julgamento que avalia a retirada de crédito presumido de IPI da base de cálculo do PIS e do COFINS. Para entender melhor nessa medida, como ela pode impactar as exportações de produtos agropecuários, nós vamos conversar agora com a especialista em direito tributário, a Camila Meneguin. Olá, Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao Agronotícias. Bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Muito bom estar aqui com vocês. Bom também para a gente. Patrícia, o crédito presumido, de IPI consiste nesse auxílio financeiro, prestado aí pelo Estado, para incentivar a exportação. Agora, como é que ele funciona na prática? Explica um pouquinho para a gente entender. Claro. Bom, vamos lá. O crédito presumido de IPI, ele já existe desde 96, tá? Ele funciona como um incentivo realmente para as empresas produtoras e exportadoras de mercadoria nacional, que podem apurar, então, esse crédito presumido como um mecanismo de ressarcimento do PIS e COFINS incidente na aquisição de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários. Tirando um pouco do juridiquês disso, isso significa que os contribuintes, no momento em que eles adquirem essas matérias-primas, que na prática não estão sujeitas ao IPI, porque não passaram por nenhum processo de industrialização, eles podem escriturar um crédito outorgado pela União e abater esse crédito nas cadeias subsequentes, seja com o próprio IPI devido ou seja com outros tributos federais administrados aí pela Receita. A ideia Perfeito. é essa. Perfeito. Ô, Camila, e qual que é o ponto, então, de divergência, Tá. Bom, vamos lá. A discussão, e aí sob o ponto de vista dos contribuintes, o que a gente verifica, o argumento é de que esse crédito presumido, ele não representaria de fato uma receita ou não comporia o faturamento do contribuinte na hora dele recolher o PIS e COFINS, O PIS e COFINS são contribuições que incidem sobre a receita bruta do contribuinte, não necessariamente aquela que decorra especificamente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, e o argumento do contribuinte é que esse crédito, ele não representa um efetivo acréscimo patrimonial para o contribuinte, ou seja, ele é um mero crédito escriturado, e que não decorre propriamente das suas atividades. Então, o argumento todo é de que isso não comporia, então, o conceito de receita e deveria, então, ser afastado, ou ser excluído das bases do PIS e da COFINS. Não sei se ficou claro. Ficou bem claro, excelente a explicação. Agora, o processo ele já tem 2 votos, se eu não me engano, que acompanharam aí o ministro relator da ação, que é o ministro Roberto Barroso. Mas ele foi paralisado, por um pedido de vistas aí do Dias Toffoli. E como é que essa proposta, então, pode afetar essas exportações, sobretudo as commodities agrícolas? Está correto, o processo, a gente já tem uma indicação de que o ministro Roberto Barroso foi favorável à tese dos contribuintes. O processo estava previsto para terminar o julgamento agora no dia 1º, mas foi solicitado um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que suspendeu o processo. Como a gente está tratando de um caso que está afetado pela repercussão geral, sendo concluído favoravelmente o julgamento para os contribuintes, o efeito é de que os contribuintes que tenham direito a esse crédito presumido de IPI possam se valer da tese firmada, ou seja, é um precedente relevante que unifica o entendimento do tribunal e possibilita que os contribuintes entrem na justiça para reivindicar eventuais valores de PIS e COFINS que tenham sido recolhidos a maior nos últimos 5 anos. Perfeito. Agora, para a gente entender um pouco melhor também, Camila, e qual o impacto, se o STF acatar a ação, o que pode gerar, de recursos aí para as cadeias produtivas? Bom, o crédito em si, então os contribuintes que tenham ações judiciais discutindo essa tese, ou que impetrem ações judiciais discutindo essa tese, terão a possibilidade de obter o crédito daquilo que foi recolhido a título de PIS e COFINS nos últimos 5 anos, ou seja, eles vão poder recuperar o valor que foi pago de PIS e COFINS a maior, com a inclusão do crédito de IPI nas suas bases de cálculo, e utilizar esses créditos
como em pedidos de perder compes, né, que são pedidos de ressarcimento ou compensação, ou seja, utilizá-los para compensar com outros tributos federais. O efeito é exatamente esse. Camila, uma outra questão também importante, até agora, né, então, pelos votos, né, dados até agora pelos ministros, o que a gente pode esperar, né? Já dá para tentar imaginar, né, como é que será a decisão, por exemplo, desse caso? Olha, o que tudo indica é que, até usando aí outros precedentes do STF em situações muito parecidas, que tratavam, na verdade, até de créditos presumidos de ICMS, ou até mesmo se a gente considerar o julgamento do tema 69, que foi a tese do século, tão comentada, né, que tratou da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Eu acho que a tendência é de que nós obtenhamos uma decisão de fato favorável aos contribuintes, seguindo aí até a lógica de que o conceito de receita não pressupõe a inclusão de valores que meramente transitam no patrimônio do contribuinte, mas que não representam efetivamente um acréscimo patrimonial, né? Vamos dizer assim. Então, a expectativa é positiva, né? Seguindo, inclusive, precedentes do próprio STF e seguindo até um entendimento que está, em suma, pacificado já pelo STJ, de que os créditos presumidos não compõem o conceito de receita. Perfeito. Camila, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, então qual que deve ser a postura, né, nesse momento, né, dos produtores rurais, das empresas, né, das agroindústrias, né, nesse momento, né? O que esperar, o que eles podem fazer, né? Ou pouca coisa, né, tem a se fazer nesse momento? A recomendação infelizmente, a gente vive num sistema judiciário um pouco complicado, né, no sentido de termos que depender dessas decisões e tem um tempo todo, tem todo um processo para que o entendimento seja de fato pacificado. Mas, assim, a tendência é que, do ponto de vista do fisco, que os contribuintes sejam cobrados desse valor de PIS e COFINS, tá? Mas, na hipótese de termos um direcionamento já favorável no STF, a recomendação é para entrar com ações judiciais para ver reconhecido aí o direito não só de poder excluir o valor do crédito de IPI, como também de recuperar eventuais valores que tenham sido recolhidos a maior nos últimos 5 anos. É o que a gente sempre fala aqui, né, doutora Camila, é a questão da insegurança jurídica aqui no país, que às vezes atrapalha muito, né, o setor produtivo, né? Sim. Perfeito. Eu agradeço muito a doutora Camila Meneguin, né, ela é especialista em direito tributário, trazendo as informações importantes aqui para a gente. Doutora Camila, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Até a próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. Prazer em conhecer vocês. Bom dia, bom fim de semana.